Olá, todo mundo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se o som tá certinho aqui. Oi, Olá, tudo bem, Taidi? tudo bem, Gabriel? E você? Tô bem. Você consegue me ouvir? Eu consigo ouvir bem. Eu tô me ouvindo, aí eu não sei como é que tá. Pra mim tá tranquilo. Tá, porque acho que tá dando retorno. Estamos tendo um retornozinho, mas acho que é bem leve, não está sendo muito alto não, dá pra ouvir bem. Tá, tô te ouvindo bem também. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo? E aí, Tá. como tá o dia? Tá frio aí? Tá tranquilo? Não, hoje tá um pouco tranquilo, assim, saiu um solzinho por aqui, mas tá frio essa semana, então. Mudou um pouquinho o tempo, né? Tá um pouquinho confuso. Tá. Eu pensei que ia ser 2 dias, mas aparentemente vai ficar frio por enquanto. Tá meio que... tira a blusa, bota a blusa, tira a blusa, bota a blusa. Tá Karate Kid, né? É, Bem, pera aí. deixa eu ver, tem um pessoal chegando aqui, mas primeiro eu já vou te apresentar e te agradecer primeiramente, né, pela Nossa, oportunidade, valeu. por ter aceitado o convite, Imagina. ah, de discutir um tema que eu acredito que seja extremamente importante, que a gente precisa bastante, né, falar sobre e começar a falar sobre, e trazer para o universo da escola. Então, eu te agradeço por ter aceitado o convite de discutir essa temática. Para te apresentar, né, o professor Ataíde Roberto é professor de História, de Educação Física, né, é pedagogo também, é especialista em Educação Física Escolar, né, e atua hoje na Comissão de Diversidade Sexual da OAB, né, da OAB São Paulo. Isso. Atualmente é candidato a co-vereador pela bancada Resista, né, nas eleições de 2020, agora pelo PSOL, e já participou e tem 2 projetos, né, pela Alesp, 2 projetos relacionados à diversidade sexual e um deles em específico proibindo atos racistas e homotransfóbicos em estádios de futebol, em estádios, né, Isso. com temáticas relacionadas ao esporte. Isso mesmo. Então, eu acho que você é a pessoa perfeita para trabalhar essa questão dentro da educação e está também observando essa questão na própria política. Então, eu achei extremamente rico a sua participação e eu agradeço novamente aí pela oportunidade. Não, Só imagina. assim, não me apresentando, mas assim só falando, né? Eu sou professor de história da rede pública, né? Já há alguns anos, há 8 anos. Sou formado em história e pós-graduado em arqueologia. E tenho, justamente por ser um LGBT, eu tenho essa necessidade de me autoafirmar dentro da escola e, obviamente, para os meus alunos e para a minha comunidade escolar. E também a necessidade de trazer essa discussão para dentro da escola, porque eu venho observando que estamos sendo colocados para escanteio ainda, a gente ainda é invisível dentro da escola, e eu acho extremamente importante trazer essa discussão. Então, só para iniciar já com a primeira pergunta para você, no Brasil, né, eu vi uma sua live há 2 dias atrás com o Fernando e achei bem interessante porque fica ainda aberto, né, para os professores principalmente, né, para nós na educação, essa questão do discutir orientação sexual e gênero na escola, né? E discutir gênero e educação sexual na escola é algo permitido, né? A Sim. LDB deixa isso claro, Lei de Diretrizes e Bases da Educação permite isso, os parâmetros curriculares nacionais também, a própria liberdade de cátedra, que é um direito constitucional, permite com que eu, enquanto professor, você e qualquer outro professor discuta isso. Mas ainda assim, a gente encontra nas escolas, isso por N motivos, e
por N personagens da comunidade escolar, sejam gestão, professores, alunos, pais, uma certa resistência em compreender esse universo, né? Entender e permitir que esse assunto seja discutido dentro da sala de aula. O que é uma coisa muito estranha, porque a escola é um ambiente de diversidade, a escola por si só é um ambiente de socialização. As pessoas LGBT, elas existem dentro da escola, sejam elas professores, funcionários e os próprios alunos, né? Eles estão lá, nós estamos ali. E ainda assim, a gente é invisível nesse espaço. E os números de violência para as pessoas LGBT dentro da escola, ou dentro do universo escolar, são assustadores, né? Uhum. Nas últimas pesquisas, 73% dos jovens LGBT já sofreram algum tipo de violência dentro da escola. O que falam, né? Os que falam, né? Exatamente. Pesquisas mais assustadoras ainda mostram que 82% de pessoas trans não chegam a terminar o ensino médio. Sim. E aí o Brasil é o país que a cada 23 horas mata um LGBT. Então, Sim. para a primeira pergunta, né, qual que é o papel da escola nessa questão para você? Como que a gente discute diversidade sexual e de gênero, né, e por que a gente precisa discutir isso? Primeiramente, antes de responder essa questão dessa pergunta, lembrar que a escola não é um local isolado, né? A escola vem... Tudo que está na escola vem no contexto social inerente a ela, né? Tem os pais, tem a família, tem a igreja, tem a televisão. A sociedade influencia na escola, então a escola não é separada da comunidade, né? Eu acho que é bom a gente entender isso, por isso que existe um preconceito. É muito difícil não ter preconceito dentro da escola e fora dela ter. Ela reflete o ambiente, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, apesar das questões legais, a gente tem que entender isso. E uma coisa interessante que você comentou sobre a questão do gênero debatido dentro do ambiente escolar. Eu estava fazendo o meu mestrado, estava iniciando a questão do meu mestrado, que era sobre questão de gênero dentro do esporte. Que eu falava sobre relações de poder, né? Antes de surgir meu projeto de lei contra racismo e homofobia dentro dos estádios, né? É muito importante a gente lembrar da questão do corpo, né? Eu acho que o corpo é uma coisa importante de ser estudada, trabalhada, porque assim, depende de que corpo você tem, você vai ser discriminado. Tem uma normalidade colocada pela sociedade, né? Uma sociedade machista, patriarcal, que o homem não pode chorar, o homem tem que ter certa postura, a mulher tem que ter certa postura. Então isso a gente tem que entender. Então o que é colocado? Se for lembrar que na linha de frente que um LGBT que seja afeminado, foi falado como afeminado, ele está na linha de frente e sofre ataque a todo momento, né? Tem que lembrar a questão disso. E respondendo à pergunta, é muito importante a escola a debater sobre isso, sobre questão de gênero, falar sobre a sexualidade, falar sobre as diferenças entre os corpos, né? Não é, como alguns falam, ensinar um aluno a se tornar gay, não é isso. É você entender que existe uma pessoa diferente de você, que você tem que respeitar essas diferenças, né? Eu acho que é importante a escola iniciar isso. Esses 2 últimos anos, eu acho que eu vou colocar até 3, teve um ataque gigantesco, né? De bolsonaristas, colocando sobre questão de gênero, falando que é para transformar seu filho gay. A questão, né, da famosa ideologia de gênero também, né? Que não tem pé nem cabeça, mas e que criou também isso, principalmente para as pessoas comuns, eu chamo comuns aqueles que estão dentro do universo da educação, essa ideia de que a escola vai ensinar alguém a se tornar gay, a se tornar lésbica, né? Como se houvesse essa questão, né? Primeiro, a gente não ensina ninguém a fazer nada nesse sentido. Não existe essa escolha, né? Então, assim, você não escolheu a cor dos seus olhos, você não escolheu a cor da sua pele. Eu acredito que seria nesse momento de escolha que você poderia escolher tudo, né? Isso aqui não é The Sims, não é um jogo onde você escolhe. Ninguém pode ser discriminado. Exatamente, ninguém escolheria ser discriminado. Em nenhum aspecto. Não, até eu acho que é um entendimento complicado das pessoas hoje entender o que é gênero. As pessoas colocam o gênero como, assim, eles falam qualquer coisa, mas eles não sabem realmente o que é. O estudo de gênero, a ideologia de gênero existe, mas assim, não é aquilo que eles falam. Tem um Pauliotti que ele fala abertamente que existe uma ideologia de gênero, né?
Mas ideologia de gênero não é isso que o pessoal fala. Assim, é tipo colocar aqui a União Soviética, que o socialismo que é nazista. É uma comparações que tem, Sim, né, sim. escrúpulos, né? E a gente vê muito isso, assim, nós como professor de história, a gente fica assim, como assim, né? E colocar com o partido Don't nazista say isso, era, Michael. é muito difícil. Então, acho que é importante a escola, e não só o professor de história, não só o professor de sociologia, mas todo o currículo escolar, começar a falar, os diretores, junto com os pais, entender a importância de falar sobre questão de gênero dentro do ambiente escolar, e entender como são aquelas disputas, como são as disputas até de gênero, até a disputa que vai do homem e da mulher dentro do ambiente, a questão de poder de ah, como é colocado nas questões políticas. Eu acho que dentro da escola acho que é bom falar das políticas que são fora, que fala da questão interna dentro do ambiente escolar. Eu acho que é importante a gente falar dessas questões. Sim. Assim, puxando para esse lado, né, do universo da escola, e você citou essa questão do esporte, e também dessa questão do currículo, a partir do ano que vem, né, pelo menos não sei agora por conta da pandemia, mas em 2021 a Escócia vai ser o primeiro país que vai ter a história, né, do movimento LGBT dentro do seu currículo, né, do seu currículo escolar. E a gente percebe que nós não temos especificamente isso dentro do currículo. Tudo bem que a gente não tem também muito, né, nem a história do movimento negro, muito menos a história, né, do movimento feminista. A gente tem pinceladas no conteúdo de sociologia, a gente só cita em história, mas a Olha que importância de se lei, ter né? isso, né? Aqui tem Exatamente. lei, acho que é 26A, se eu não estou enganado, a lei na LDB que fala que tem que ter o estudo de afrodescendente e indígena dentro do ambiente. E ele foi Sim. suspenso pela Dilma. Exatamente. E aí, isso que eu ia perguntar para você, né? Você acha que a gente precisa, mais cedo ou mais tarde, de uma legislação um pouco mais direta nesse sentido, que traga essa obrigatoriedade dessas discussões, né? Porque a gente já tem esses parâmetros, a gente já tem uma lei que permite, mas a gente sabe que essas coisas não acontecem. Porque quando a gente traz essa obrigatoriedade, a gente começa a perceber um movimento na escola. Pensando na secção da lei, acho que é da 10.639, não me recordo agora, mas que é a lei que traz a obrigatoriedade do estudo de história da África né, para o Brasil, enfim. Eu sou uma pessoa que estudei em duas escolas, por exemplo, em que eu não tive nada de história da África. E eu Sim. estudei até 2010, e essa lei é, né, para 2002. No início, ela foi, depois, se não me engano, retificada, alguma coisa assim, mas em 2007. Então, eu estava na escola e eu não vi nada sobre isso. Então, ainda Sim. assim, com as leis, a gente não se tem isso, né? Então, o que você Sim. acha? E como que a política pode auxiliar, essas políticas afirmativas podem auxiliar na educação para a gente ter esses conteúdos sendo contemplados pela escola? Então, eu concordo plenamente com o que você falou, e ainda mais as políticas afirmativas eu acho importante, e porque assim, tá na lei e você pode falar sobre a questão de gênero dentro do ambiente escolar. O porém, que ele não é direcionado. Como fazer isso? E qual é a formação do professor para isso? Você falou que você saiu em 2010, eu também saí em 2010 para entrar na educação física, me formei em história faz uns 2 anos e meio. Ah, ainda da mesma coisa, assim, eu não tive quando eu cheguei na faculdade de História, tava lá sobre matérias que eu nunca tinha estudado dentro do meio escolar. Eu falei, caramba, estuda isso? Porque a gente só estuda de autores brancos, né? A gente tem que lembrar isso. Europa, né? Então, Europa branca heteronormativa. e eu tive uma dificuldade, eu tive uma dificuldade de entender, porque é uma coisa que eu nunca tinha estudado. Eu sempre gostei de história. Se eu estudei história, o primeiro marco para estudar foi questão de geração. Eu comecei a gostar de história quando eu Alexandre o Grande. E Uhum. os professores de história não falavam sobre. A escola não fala sobre a questão de gênero do Alexandre. Falava das conquistas, mas não falava do gênero dele. Não falava a questão da sexualidade dele. Algo deve ser falado, sabe? É muito complicado. Então eu acho que deve ter políticas afirmativas que fala como, assim, você é obrigado a falar das lutas, não só da LGBT, mas feminista também. O nosso currículo não fala da lutas femininas, só fala de homens, né? Sim.
a gente necessita muito colocar na As próxima nossas grade bibliografias, curricular. né, também, só tem homens, né? Eu lembro, assim, em filosofia, eu estudei uma filósofa, que foi a Hannah Arendt, só e mais ninguém. Assim, né, Sim, Simone de Beauvoir foi citada, então a gente não tem essas mulheres. E né, a gente não tem essas mulheres porque elas não existiram ou porque elas não existem. A gente não tem porque elas não são contempladas. Né? Não é porque essas pessoas não existem, é porque elas estão invisíveis. Essas vivências delas estão invisíveis. A mesma coisa acontece quando a gente fala desses personagens, dessas pessoas, né, que são LGBTs e que foram LGBTs, que foram massacradas historicamente. Então, o Alan Turing, quando a gente pensa lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, um pouco mais recuado, o próprio Lord Byron, que a gente às vezes cita em literatura, e a gente não fala da questão da sexualidade dessas pessoas. Você falou do Alexandre, por exemplo, eu tenho um caso de amor e paixão pelo Alexandre, porque eu trabalhei Alexandre no meu TCC e na pós também. Tanto é que ele está por aqui, ó. Ele aqui. Então, eu trabalhei exatamente o Alexandre também justamente por isso, porque foi uma coisa que chamou muita atenção. Né? Assim, foi, nossa, como que esse cara que tinha um caso, provavelmente com o seu amigo, amante, enfim, era um grande conquistador, o cara conquistou o Egito, conquistou tudo isso e ninguém fala nada né, sobre ele. E quando fala, a gente fala ainda como uma chacota, né? A gente sim, estuda, por exemplo, lá Tebas e os guerreiros em Tebas, ou quando a gente fala dessa questão do homoerotismo na Grécia, a gente sempre fala com riso, né? Porque é isso que acontece também, quando a gente discute esses temas na escola, e alguns professores discutem com riso. Então, por quê? Né? Eu acho que é sim. importante se pensar nisso. Voltando para a questão da educação física, que eu fico pensando, né? Que difícil, porque eu tenho uma visão, assim, eu não sou da área, por isso que eu deixo na sua mão para responder, que é um universo extremamente machista, é um universo Muito. extremamente heteronormativo e que difícil de inserir essas questões, né? Quando eu vi a sua questão da lei, né, que eu achei fantástica, né, de proibir atos racistas e homotransfóbicos nos estádios e ao mesmo tempo que difícil, né, porque é muito difícil até de pensar na escola. Eu fico lembrando assim de campeonatos na escola. É um festival de xingamentos e esses xingamentos Sim, geralmente são xingamentos nesse hall, né? sim. Como que você vê assim, né, dessa atuação do professor de educação física ou especificamente no esporte essa questão da diversidade? É, é muito importante, assim, quando eu fui fazer o projeto de lei, que eu fui pensar na questão do projeto de lei, eu já estava preparando a questão de gênero no esporte, falando tal, porém, que assim, eu estava muito preocupado, assim, não estava todo preocupado, falei, vou fazer meu projeto, meu mestrado tal, vou falar sobre o Hum, tema, e eu não estava me ligando que eu deveria, assim, eu tinha que tirar uma coisa que estava no papel e colocar em lei, porque necessitava. Eu só percebi isso, de necessidade, entrar na política, foi uma coisa, assim, eu tinha uma pessoa que entrou, me adicionou, foi no, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, acho que foi no Instagram, ele me adicionou, né, e ele é LGBT e tal, tá, beleza, ele é palmeirense, acho que se eu não tô meio enganado, e ele estava no estádio, no Prato Paulista, que eu acho que era Palmeiras e São Paulo, se eu não estou me enganado. E nesse jogo teve muito grito homofóbico. Até o Casagrande começou a comentar sobre os gritos homofóbicos. E aí eu, na minha cabeça, eu tô fazendo mestrado e não tô fazendo nada. Eu fiquei isso na cabeça, sabe? Assim, martelando. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque assim, você vê várias situações e dentro do esporte que é muito complicado, né? Aí daí eu fui levar esse projeto de lei, eu fui levar pra bancada ativista. Ó, pra você ter ideia, eu nem conhecia a bancada ativista, eu nem tinha votado na bancada ativista, eu nem conhecia a bancada ativista dentro do pessoal. E eu levei esse projeto de lei pra eles, aceitaram, acharam muito bom. E só foi dar uma acertada nas questões legais e foi uhum, colocado. Mas dentro da questão do esporte é muito complicado. Que é, vou falar primeiro do escolar e depois vou falar do competitivo de alto nível. Tá? Eu acho que é bom dividir, que acho que uhum, tem uma separação interessante nisso. Porque o escolar não é o foco para você ser de não é? elite. Né? Do escolar, acontece muito até em campeonatos, xingamentos, questão de corpo. Se você é mais frágil, já, assim, você nem precisa ser LGBT. Se você for frágil, vai falar que você é viado, vai falar que várias coisas de você. A questão de gênero da mulher, a separação, o que é jogo de homem, o que é jogo de mulher. Se um homem faz jogar vôlei, olha, ó, esse é gay. Ó, tá jogando Uhum, vôlei. Ó, tá jogando handball. Aí não joga futebol, cara, meio que deve ser viado.
ele deve ser não sei o quê. É muita fala desse tipo. E eu vi muita preocupação quando entrei no ambiente escolar, que nenhum professor de educação física, infelizmente, poucos professores de educação física ainda tem uma preocupação sobre isso. Muitos professores ainda afirmam isso, sabe? Eles legitimam o que acontece dentro dos estádios. Aí, o que acontece? A gente começou a ter estudos falando sobre a questão do esporte, falando sobre racismo, vamos falar sobre homofobia, transfobia, vamos falar sobre a luta de gênero, a questão feminina no esporte. Foi muito importante assim, o professor tem que sair um pouco da quadra e entrar dentro da sala e falar com os alunos para eles repetirem para eles não repetirem o que acontece fora dentro das quadras, sabe? Dentro das aulas de educação física. Porque os corpos são totalmente assim, marginalizados, sabe? O corpo homossexual, ou LGBT, seja qual sigla for, é marginalizado. E a gente tem que estudar sobre isso. A grade curricular da educação física, ó, pra você ter ideia, eu fiz educação física, fiz pedagogia e fiz história. Eu só fiz a pedagogia porque eu senti falta na educação física uma questão sociológica da questão do corpo. E olha que a educação física fala sobre o corpo. Aí eu fiz minha pós, eu fiz estudar um pouco mais para falar sobre isso. A gente tem que pensar também como esse currículo é colocado dentro das faculdades, das universidades, ter mais sociologia. A gente está formando esses professores, né? Sim, e por isso que eu reclamo muito da formação do professor, entendeu? Pra você ter ideia, eu fui líder de um movimento chamado Acredito. Depois de 2 meses, assim, entrei 2 meses eu virei liderança, né? Mas assim, não existe um professor de educação física lá. Por isso que eu falei, caramba, professor de educação física não entra nesse espaço, entendeu? É muito complicado. E falar na questão de alto rendimento, primeiro vou falar da questão trans. Temos um projeto, acho que era o 346, 2019, que foi o Altair Almeida, fez um projeto de lei para inibir, né, para proibir de mulheres, homens trans, né, a praticar esporte de alto rendimento, né, para ser só com aspecto biológico. Né, o único meio de praticar o meio biológico. E o que acontece? Todos os órgãos internacionais, todos, seja qual competição for, aceita a trans no esporte, porque tem uma questão hormonal que se você diminui a taxa de testosterona no corpo masculino para ir para um mesmo nível feminino, que é de 10, ele vai perder força, vai perder velocidade, vai perder musculatura, vai perder massa óssea, tem até perda de equilíbrio. O equilíbrio, se você andar, ele perde até o equilíbrio. Ele precisa de um tempo para se estruturar, entendeu? É muito complicado e tem uma certa discriminação nisso. Eu entrei na comissão da diversidade por conta desse projeto, porque eu fui mudar votos, né? Eu cheguei na Câmara Municipal, na LESP. Na LESP. Eu já ia estar aí tinha algumas lideranças nacionais, o Ítalo que é do PDT, do PDT, aí teve um do Cidadania, olha que eu sou do pessoal. Pessoas de outros partidos me chamou para me ajudar a mudar voto dentro da LESP. Aí eu consegui mudar os votos. Eu fui conversar com gente do Novo. Imagina, pessoa do Novo falou, eu queria que você mudasse voto por conta disso, disso, disso. Aí nossa, e assim, você falando isso, né, demonstra como a gente não conhece o corpo de uma maneira geral, mas como a gente não conhece esses corpos também, né? Sim. E porque eles não estão aqui. Assim, eu não tenho memória. Eu tive a oportunidade de dar aula para uma aluna, né, que era uma mulher trans. Estava passando por todo aquele processo. Mas fora isso, essas pessoas elas não existem na escola, né? E que difícil, porque o fato delas não existirem faz também com que a gente não queira olhar para elas, né? Elas não estão aqui, e a gente não se pergunta por que elas não estão aqui, né? A ausência também é uma evidência. A gente precisa entender isso. A população hoje, às vezes, que aceita. Tem uma discussão muito grande, até dentro da LGBT+, da questão da mulher trans vender seu corpo. Né? Assim, é aceitável estar ali, sabe? Marginalizado. Mas assim, a gente não se preocupa que ela deve ter uma oportunidade de trabalhar no mercado, um trabalho formal, dentro do mercado, dentro de um shopping, dentro de uma empresa, sabe? Sendo advogada, assim, é totalmente marginalizada. A questão do corpo é muito importante. Assim,
hoje trans é totalmente erotizado. É só na questão sexual. A sociedade não pensa na questão que é uma pessoa como nós, De vida? sabe? Assim, é muito complicado. Faz uma separação complicada. E o esporte também é um meio de separação social, de colocar o trans de um lado e o que são cis do outro. Assim, é muito complicado. E da questão de sendo professor de história, me ajudou muito nessa fala, sabe? Falar sobre questões históricas, falar com os alunos. E isso me ajudou muito na questão da educação física, que é uma coisa que faltava. Como eu falo, na grade curricular da educação física falta muito. Né? E é muito importante a gente falar dentro do ambiente escolar isso. Pra você ter ideia, quando eu entrei na escola pública, entrei num projeto do Haddad que era, acho que é mais escola, alguma coisa desse tipo, que eu entrei há um tempo atrás. E tinha um professor junto comigo, mas era um professor de dança, e ele tinha uma fala muito interessante, ele é LGBT, ele é gay e tal, dançava, tudo, fazia várias coisas. E assim, a fala com eles era totalmente tranquila, sabe? A gente sentava, conversava com os alunos, sabe? Era minha aula, a aula dele. A gente conversou, falou, a gente precisa falar sobre gênero, a gente precisa falar sobre sexualidade. Assim, porque a gente via que os alunos, vários deles eram LGBTs, sabe? Era, assim, e era discriminado. Você via em recreio, você vinha dentro da sala de aula, xingamentos, bolinha jogando. Falei que a gente tem que trabalhar isso. Se os outros professores não estão trabalhando, a gente tem que trabalhar. Né? Aí daí a gente começou a discutir sobre isso e começou ao final da aula, ou no meio das aulas, quando eu levava os alunos para a quadra, para a gente debater sobre isso. Por isso que eu acho tão importante a questão do debate, mas eu acho importante não uma cartilha, mas uma orientação do Estado, do município, como engajar os alunos sobre essa prática, porque muitos professores vão trazer algo diferente, porque assim, olha o que acontece, teve um professor que eu conheço, assim, não é assim, eu não acho que foi um preconceito, eu acho que é uma falta de conhecimento ainda. Ele colocou uma mulher trans, olha como ela parece uma mulher, essa não parece. Nossa. Então, ele tava tentando, assim, eu não joguei cara, eu expliquei pra ele foi lá e entendeu. Entendeu? Pô, caramba, eu fui preconceituoso sem saber. Existe muito preconceito que a gente não entende, sabe? A gente pensa que tá indo bem, mas tá sendo preconceituoso. Por isso que eu acho que Na melhor das intenções, né? Isso acaba acontecendo. E eu acho, eu não sei o que você acha a respeito disso, mas porque a gente precisa realmente de uma formação adequada, né? Não sei, as secretarias municipais e estaduais de educação, elas precisam trazer pessoas que conhecem, que estudam, que pesquisam isso e que têm vivência, né, para formar esses professores. Porque também não adianta chegar e dizer, vocês precisam discutir gênero na sala de aula. Ponto. Como? Alguém na escola sabe o que é gênero? Alguém tem tempo? O professor hoje em dia tem tempo para discutir o que é gênero, né? Trabalha em 2, 3 escolas. Exatamente, né? Trabalhando aí 2, 3 escolas, com horário assim absurdo, com uma demanda terrível. Então, assim, você vai exigir do professor que é mais uma especialização? Não. Então, assim, é difícil. Eu acredito que, não sei o que você enxerga a respeito disso, né, dessa necessidade de uma formação para os professores. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a escola, né, como um microcosmos que ela precisa identificar o problema agora. Não dá também para a gente esperar só a política pública, né? Sim, sim. E falando em questão de políticas públicas e o esperar, assim, o professor vai ser interferido socialmente. Vai ter políticas fora, né? Que agora homotransfobia, agora é crime de racismo, né? Eu tenho até um amigo meu que é o Pauliotti, que foi o responsável de tudo isso. Além de amigo, eu sou fã dele. E foi colocado isso, assim, é importantíssimo que vai interferir socialmente. Agora, qualquer crime, ou qualquer ato de criminalidade vai ser taxado a pessoa. É importante ser taxado. Quando eu coloquei o racismo, homofobia dentro dos estádios, racismo, homofobia e transfobia dentro dos estádios, né? Porque antes não existia o termo homotransfobia, aí o que acontece? O clube e o torcedor vai ser cobrado, vai ser multado, né? E falando na questão de projetos, tem um projeto que a gente vai levar, acho que eu já estou até antecipando. Que, assim, spoiler. Existe uma diversidade
de família, né? Não existe uma família, um homem e uma mulher, né? E a gente ainda não está decidindo ainda mais ou menos o título desse projeto, mas a gente está pensando na questão de um projeto de lei dentro do município de São Paulo de valorização da família LGBT+, né? Eu acho que é importante dentro do município ser isso, e isso sem ter ligado dentro do ambiente escolar, entender essa diversidade, entendeu? A gente está pensando se foi esse nome ou questão de diversidade, seja a família da diversidade, a gente não sabe muito bem o nome, mas vai ser direcionado a isso, a valorizar a todos os tipos de famílias, sabe? Sem aquela padronização, porque assim, o dia dos pais, dia das mães, e aí? É muito complicado. Você coloca uma questão mais normativa. Tem que ser desse jeito, são os pais são diferentes, vai ser discriminado. Se a gente começar a trabalhar isso, até assim, infelizmente a gente vai ter que forçar. Vai falar, vai ser desse jeito, é isso, isso. Não tem jeito. Tem momentos que a gente tem que colocar. Que nem para colocar que racismo é crime, a gente tem que colocar que racismo é crime na lei. Porque se deixar para as pessoas vai ser complicado. As pessoas vão ser discriminadas da mesma forma. A gente precisa taxar as pessoas, punir as pessoas que têm atos fora da lei. E isso, né, que você falou, por exemplo, da questão da família, vai até além da questão de gênero e da questão, né, de educação sexual. E até porque esse conceito de família tradicional não é aplicado, por exemplo, na periferia, não foi aplicado para mim, pai, mãe, e essa estrutura de família doriana não existe, assim, não é o real que a gente tem aí na maioria dos lares no Brasil. Então, assim, sempre você tem esse incômodo do Dia das Mães ou do Dia dos Pais, muito mais no Dia dos Pais, e aí a gente pode trazer o gênero para discutir, né? Não é isso, né? A escola cria mantém essa ilusão dessa heteronormatividade, desse padrão, e que não tá, às vezes não está se atentando para a realidade que está ali na frente dela, que está dentro lá, né? Uhum. Quando eu falei, por exemplo, dessa questão da necessidade das políticas públicas... Uma coisinha. Eu conheço, acho que mais ou menos umas 15 pessoas, 15 amigos meus, assim, próximos, que, que no RG deles não tem o nome do pai. Por quê? Então. Né? Cadê o pai dessa criatura? Então. É uma família, a mãe solteira. A gente tem que valorizar a mãe solteira. Sim. Sabe? E falar da alienação parental também, né? Sim, assim, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Então, quem cuidou de mim foi minha mãe e tal. Assim, o Dia dos Pais, eu não tive Dia dos Pais, assim, sabe? Dos pais. Porque, assim, não valorizava minha mãe e meu solteiro, assim. Não tinha essa colocado, sabe? E o seu pai? Imagina, pra criança, seu pai, cadê seu pai? Falando, seu pai. É complicado. Tem muitos que são assim. Sim, sim. Eu acho que isso é importante ser discutido, né? E ao mesmo tempo enxergar também que essas pessoas que são LGBTs, incluindo os professores, os funcionários, os alunos, eles também têm coisas para serem, eles têm o que dizer, né? Eles têm vivência, eles têm a sua própria história, eles têm o que contribuir também. Eu acho importante a gente precisa, na verdade, de políticas públicas, de políticas afirmativas, de formação para os professores, para trazer essa discussão de uma forma muito mais coesa e com qualidade mesmo, como conhecimento e não como achismo, não deixar solto para não acontecer essa questão, né, de esses problemas que podem acontecer na didática e não por querer, como você citou, né, seu colega que acabou cometendo equívoco, na melhor das intenções. Mas eu acho também que a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu sinto muitas vezes que assim, a gente não deve tocar nesse assunto agora, porque ele é um pouco complicado. Vamos deixar depois, a gente fala. E depois quando? Sabe? E depois quando? Quando aconteceu um caso, né, de transfobia, um caso mesmo de homofobia gigantesca, e que a gente coloca no rol do bullying e tudo bem, eu acho que a gente precisa separar essas coisas também. A gente coloca racismo, tudo é bullying, né? Você falou da questão da criminalização, né, da homofobia, que está equiparada por enquanto com o crime de racismo, já que a gente não tem nenhuma legislação, né, específica. Então é importante também trazer isso para a realidade. Hoje é crime, né? Os alunos também precisam entender, os professores precisam entender. Olha, a sua piada que você fazia no churrasco de domingo com seus colegas, professor, e você achava que era legal, ela não cabe dentro da sala dos professores. Olha, não cabe dentro da sua sala de aula e não cabe mais, porque se você fizer isso, você também está ensinando para o seu aluno que você pode caçoar e que você pode menosprezar e que você pode ridicularizar, por exemplo,
dos LGBTs de uma maneira geral. Sim, E, e é importante você falar nessa questão, assim, que é a questão da escola e tal. Tem umas escolas que eu conheci dentro do estágio e tal, que era uma referência, assim, pô, achei muito boa a escola. É, quem era o diretor trabalhava muito bem essa questão. Porém, que assim, era uma exceção, uma escola para um monte que não fazia nada. Sabe? Que, assim, eu acho que meio com receio, medo e também falta de preparo. Sabe? O que fazer. Por isso que eu acho importante essa formação do professor. Né? Ter essa formação a mais para trabalhar, ter eventos obrigatórios nas escolas. Eu sou a favor de obrigatoriedade, porque você faz. Mas não tem o Dia dos Pais, já são tipo obrigados a colocar? Por que não na questão da diversidade sexual dentro do ambiente escolar? Sabe? Aí você fala, ó, cara, olha, meu professor é LGBT, olha, minha professora também, olha, o rapaz da faxina também. Sabe? Valorizar essas pessoas, sabe? Quando você entende, ao meu entender, se você vê que a pessoa do seu lado é um LGBT e sempre conviver muito bem com você, fala, caramba, por que eu discrimino essas pessoas? Porque eu coloco faço que eu chamar alguém de viado seja um xingamento, sabe? Eu tava falando com o Fernando, ele falou, pô, chamar de viado, eu sou viado mesmo. Eu sou gay. tem nenhum problema. Então. E a gente também aprendeu a se empoderar com isso, né? Então, sem nenhum problema. E daí? Então, a gente não vai levar como uma ofensa. Mas é importante trazer isso também. Você me fez lembrar de um episódio, por exemplo. Eu nunca sofri uma homofobia claríssima assim na escola. Assim, né? Alguém apontar o dedo para mim e falar. Mas a gente percebe, obviamente, né? Tanto já dos alunos quanto dos professores. Eu já trabalhei em escola, por exemplo, que assim, o pior lugar do mundo era a sala dos professores. Então, as piadas eram terrivelmente assim. Eu ficava na minha sala, era uma sala ambiente, então eu ficava na sala porque eu não almoçava e tal. Eu trabalhava com mais dois colegas e tal, e assim, era um ambiente suportável porque as piadas eram assim. E eram praticamente de pessoas assim, de professores super inteligentes, de pessoas super engajadas politicamente, de que você olhava e falava assim: não é possível que o fulano tenha esse tipo de comportamento, mas tem, e eles às vezes não percebem. Por quê? Porque não se discute isso. E já tive de alunos, por exemplo, que eu não me recordo muito bem o que era, mas eu lembro que assim, como eu comecei muito jovem, eu era muito testado. Então, a todo momento perguntavam coisas para saber se eu sabia. E quando eles descobriram que a minha área era história antiga, então eu estava no terceiro ano e os caras estavam perguntando coisa de Grécia para mim, que é a minha área de pesquisa. E comecei a olhar e falei, terceiro ano, estou falando de Segunda Guerra Mundial, porque o cara está perguntando de Grécia para mim. É para testar, porque eu era jovem, enfim. Só que eu percebi que as perguntas eram relacionadas a isso, a questão do homoerotismo na Grécia, dos soldados e tal. Até que eu sou uma pessoa muito calma, os meus alunos sabem, uma pessoa muito, né, muito calma. Então eu dei basicamente, falei, olha, se vocês quiserem, né, saber da matéria do primeiro ano, eu sugiro que vocês saiam da sala e vão até o primeiro ano, então, ou comecem a ler um livro aqui, eu dou para vocês, não tem problema nenhum, porque a matéria agora é do terceiro. Dei uma e segui. Mas aí eu comecei a perceber o porquê dessa situação. E aí, acho que dias depois, quando a gente estava discutindo uma questão sobre feminismo na sala de aula, eu tinha alunas fantásticas nessa época, e elas discutiam mesmo, e tinha um embate, tinha debate, era muito gostoso até. E o debate foi justamente assim, os meninos, classicamente, falaram, né, que é isso mesmo, as mulheres são inferiores, assim, assado. E eu lembro que eu intervim e disse, então você acha que eu sou pior do que você, só pelo fato, então, de eu ser gay? Eu lembro que foi uma coisa meio assim, todo mundo, né, abriu o olho. Chocado. Tudo bem, falei como se eu tivesse falado bom dia. Só que eu percebi dias depois que os meninos que sentavam ali à minha frente, que me ajudavam a carregar as coisas, por exemplo, para as professores, eles começaram a se afastar. E eles só voltaram a ter uma certa, assim, a ficar mais próximos de mim de novo, quando eles perceberam que, assim, eu era o professor Gabriel, que ainda dava aula e tudo bem. Porque a gente também tem isso, uma coisa que na sua live com o Fernando eu vi, que é isso, né? Quando a gente é um homossexual dentro da escola, todo homem heterossexual acha que é irresistível. Então a gente vai querer alguma coisa com ele. Isso inclui talvez os alunos. Então ele é extremamente irresistível e a gente vai querer alguma coisa com ele. Assim, não, pode ficar tranquilo. Então a gente também precisa mostrar que nós existimos, que a gente tem uma história, que a gente está aqui, porque senão as coisas continuam, né? Tem. E é importante você falar sobre isso. Tem... por isso que a gente fala da questão erótica, né? Eu acho que tem a questão de o homem gay, a mulher que é lésbica,
é colocada como a questão erótica. Vai, se você tem uma mulher lésbica, cara, a pessoa tem uma questão erótica de duas mulheres, tal. O homem, eu vou ficar longe porque ele vai querer ficar comigo, não sei o quê. É muito complicado isso mesmo. Eu já vi casos, né? Eu tenho casos até fora do ambiente escolar, que na questão até da educação física, além de ser professor da escola, eu sou personal trainer também, né? Trabalho em academia e tal. Tem um aluno, né? Tinha um aluno tal, que ele era, assim, tinha umas falas, assim, não um aluno, assim, amigo, assim, mas não era meu aluno meu de personal. Mas ele tinha falas discriminatórias gigantescas, assim. Eu era recém-formado da educação física ainda tinha muita coisa para aprender, mas você via direto ele falando sobre mal de homossexual e tal. Eu falei, cara, tem algo errado aí. Aí, com o tempo, eu fui descobrir que ele era LGBT. Mas ele O tinha... clássico das mariconas, mas... Então, e assim, era muito visível várias coisas assim que eu via. E assim, ele usava isso para se proteger dos outros, assim, ou auto se proteger ou inveja, eu não sei o que que é, sinceramente, porque eu não tenho um convívio mais social com ele, por conta dele ser dessa pessoa. Então, né, eu já tiro fora logo de uma vez, eu não tenho muita paciência, né? Ainda ele é muito religioso pro meu gosto, assim, da discriminação, né? E ele sendo LGBT, cara, é uma situação muito complicada. E você vê muito isso, né? Tem Eu bastante. não sei se foi na Dinamarca, eu não sei onde que país foi, depois eu posso até falar depois com o tempo, que teve um deputado, acho que era um deputado, se não estou enganado, ele teve vários... Ultradireita, né? Aí foi descobrir um tempo um vídeo lá, ele com um homem. E assim, Sim, tem um perfil no Grindr e assim vai. então, é muito complicado, por isso que eu acho que por isso que eu acho que é importante, né? Eu acho que até essa live falar sobre esse debate dentro de ambiente escolar. Essas pessoas que são até LGBT, elas usam o ódio para se proteger dos outros, porque eles não querem perder Como tem escudo. uma amizade com o grupo dele, ele não quer sair, tem meus amigos, cara, se eu falar que eu sou gay, eles não vão querer ficar mais comigo, sabe? Não vão ficar mais, ter amizade, eu vou começar a jogar mais bola, sabe? É muito complicado, sabe? Tem uma situação que assim, quando a gente sai, né, quando a gente fala, quando a gente sai do armário, a gente consegue ver a situação e a gente não tem muita paciência para quem ainda tá. Mas é uma situação muito complicada, tem toda uma questão, e ainda mais quando a gente fala na escola, a gente tem que ter essa preocupação, a gente está falando de adolescentes, a gente não sabe como as famílias vão lidar, também essa preocupação a gente precisa ter enquanto professor, a gente não sabe qual é a realidade daquele aluno, então não adianta chamar o pai e a mãe, vamos falar pro pai e pra mãe que o fulano é assim e a ciclana é assim. Eu já trabalhei em escola que fizeram isso e foi um pandemônio, assim, então, assim, que não teve tato na hora de agir com isso. Então, a gente precisa ter essa preocupação porque cada caso é um caso. Mas isso que você falou é muito comum, né? De esconder a própria homossexualidade, né? Porque você não consegue esconder de certa forma, mas você esconde sendo homofóbico, né? Sim. Isso me fez lembrar uma outra coisa também, né? Nem pensei em trazer muito isso, mas quando você falou dessa questão de esconder, né? Voltando para a questão das pessoas trans, especialmente de mulheres trans, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans e um dos países que mais consome pornografia Sim. com mulheres trans. Então, assim, peraí, nós temos uma hipocrisia gigantesca aí. Esses corpos estão sendo consumidos visivelmente, virtualmente, vou pensar, mas também quando a gente pensa na questão da prostituição. Então, a gente tem uma camada de homens tidos como heterossexuais, ou que se enquadram nesse perfil de heterossexual por segurança, enfim, e que muitas vezes tem esse comportamento, como você falou, violento e homofóbico, mas que estão consumindo essa pornografia, e muitas vezes esses corpos aí, de que forma, né? Com a prostituição e assim vai. Sim, tem também na questão do. É engraçado, né, o tema da questão escolar, mas assim, é, tem gente que se casa, tem gente que não fala para a família, né? Eu tenho conhecidos meus que eles não falam para a família para não ser discriminados, né? Assim, pros amigos, assim, volta, ele é gay e tal, a gente sai, vai pra Augusta, bebe e tal. Porém, que na família dele é religiosa, tal, não é preconceito sobre religião, eu também sou religioso, eu sou cristão, mas assim, tem uma discriminação muito grande da família e ele não fala pra família, pra família dele é hétero, entendeu? Então a gente tem que entender que essa pessoa que tem 26 anos hoje, esse amigo meu tem 26 anos hoje,
Ele foi totalmente marginalizado dentro do ambiente escolar dele. Provavelmente, talvez ele nem tenha falado na escola. Ele disse que falou só com alguns amigos. Então, assim, ele ficou preso a vida inteira dele. Ele começou a se soltar, ter mais a liberdade com os amigos dele, que ele hoje, né? Uhum. Então, como ambiente escolar, como ele foi marginalizado dentro do ambiente escolar. Isso, quando eu fiz aquele projeto de contra racismo e homofobia, quando um rapaz me adicionou e tal, eu fiquei pensando assim, pô, o cara tá lá dentro do estádio, com vários gritos homofóbicos, e o cara lá dentro torcendo pro time dele. Imagine a situação. Eu, sinceramente, não aguentaria. Eu saía e falava, vou embora. Não, eu Eu vou acho que embora. isso também é um dos agravantes, por exemplo. Eu acho que é por isso que a gente corre para as divas pop e acaba deixando o futebol de lado, porque não é um ambiente seguro, a gente não é que isso ali. Então, assim, se você falou dessa questão da vivência, e assim, a escola, para mim, se eu pegar nesse patamar, foi um inferno, foi o pior lugar do mundo. Então, eu Sim. lembro que, assim, foi horrível, porque eu lembro muito bem que, sei lá, qualquer esquete de comédia do Zorra Total que acontecia no sábado à noite, a segunda de manhã, se fosse relacionado a isso, era o primeiro apelido que eu ia ter. Então, assim, a Sim. gente vivia nessa questão, entendeu? E muitas vezes a gente sofria, né, esse bullying, todos esses xingamentos e tudo isso, e muitas vezes a gente fazia também, né, para se proteger, e a gente se negava, e a gente passou a vida inteira aprendendo que a gente não estava certo. Então, assim, a gente não falava sobre, e quando falava, a gente estava errado. Então, eu lembro, por exemplo, numa coisa que a gente precisa conversar e falar, né? Esse ensino heteronormativo, ele fala de corpos, né, e de práticas sexuais, por exemplo, heterossexuais. Ele Sim. esquece de que existem outras práticas sexuais e de que é importante se dizer isso, porque a gente precisa falar de infecções, né, de sexualmente transmissíveis. Na minha época não era nem ST, era DST, para você ter uma noção. Eu lembro muito Uhum. bem que assim, a gente só falava, era o capítulo quando você puxava na aula de ciências para falar, ou de biologia para falar do homossexual, era assim. E se você for homossexual, você vai pegar AIDS e você vai morrer. Ponto. Fecha o livro e vai embora para sua casa. Então era Uhum. isso. Você chegava na nossa casa e falava, meu Deus, eu não quero isso aí nunca, porque é o que vai acontecer comigo. E, assim, e até hoje, se a gente for perguntar para os alunos, eles ainda têm essa visão. Então, assim, não se discute o que é PrEP, o que é PEP, o que é uma IST. Né? Não, nem se discute, por exemplo, que se a gente for pegar os índices, jovens heterossexuais estão se contaminando muito mais do que jovens gays, por exemplo, com sífilis e HIV. E são pesquisas, são dados. A gente teve até Sim. no E recente. brolho agora por conta da questão da CNN, que soltou lá, enfim. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso também em todas as matérias. Quando você falou a questão de que não é só o professor de história, realmente não é só o professor de história. Sabe, o professor de arte ele pode trabalhar, o professor de língua portuguesa pode trazer um poema, o professor de ciências pode procurar. A gente tem uma gama de cientistas, a gente tem uma gama de historiadores, a gente tem pessoas hoje também que, na atualidade, que trazem isso. A gente precisa mostrar para esses jovens LGBTs que tá tudo bem ser quem você é, você tem que ter referência, eu acho que a gente precisa mostrar, e a importância de nós, enquanto, né, professores que somos, também mostrar que, assim, tudo bem, porque a gente acaba sendo um espelho para o nosso aluno, positivo ou negativo. E aí que Sim. vem a minha questão, né? Porque quando a gente não trabalha muito bem isso, ou a gente não faz nada, a gente reproduz esse discurso opressor, né? Paulo Sim. Freire tem uma frase, eu não lembro agora de qual livro que é, mas que ele, mais ou menos assim, lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Então, assim, quando a gente Sim. não faz nada, a gente já está escolhendo um lado. Sim. E para A mim, se eu não omissão. fizer nada, assim, eu estou escolhendo o lado que me massacrou a vida inteira. Eu estou escolhendo o lado que me, sabe, que me tornou invisível, que não disse que eu poderia ser o que eu sou hoje. Isso para mim é fundamental, assim. Sim. Tem uma questão de omitir e tal, tem uma questão até questão psicológica da questão de menos Estado e mais Estado. Eu falo que o Estado sempre é máximo, mas o Estado, ele aceita falar, não, é que nem vai, no, falta saneamento básico na periferia. O Estado é máximo, ele aceita daquele jeito. Ele sempre foi máximo, mas ele aceita, ele nunca é mínimo. E porque ele oprime, ele deixa daquele forma, porque o Estado quer dessa forma. Porque locais alagam, os lugares não. O Paulo Freire fala sobre isso. Porque no Alphaville não tem. No Alphaville, ou lugar mais centralizado de elite, não tem corre com o céu aberto. Eu acho que é na pedagogia da autonomia, se não estou enganado. E na periferia tem. Assim, se a gente ficar calado, se a gente não falar nada e aceitar, a gente vai ficar se vivendo na opressão.
né? E seja qualquer segmento, não é só questão de LGBT, tem a questão do racismo, tem a questão do feminicídio, que é muito complicado, e ainda aumentou nesse tempo agora de quarentena, é muito complicado. Não falar é complicado. Eu não sei quem era acho que o Morgan Freeman falou que se você não falar, o racismo diminui. Não, é você falando e combatendo que você se diminui. A gente precisa de políticas públicas, é importante políticas públicas para a gente falar da questão escolar, né? Por isso que eu sou totalmente a favor de a gente fazer projetos que interferem ao redor da escola, que isso vai interferir dentro do ambiente, mas dentro do ambiente escolar também fazer os projetos para dentro do ambiente escolar. Por isso que a gente precisa falar muito de currículo, né? E falar com os pais. Assim, não vai ser da noite pro dia que a gente vai falar, seu filho, não sei o que, a gente precisa falar sobre isso. Não, vai ter muito conflito. E é normal, sabe? Mas assim, a gente, de um processo, a gente melhora isso, com o tempo. Porque essas crianças que estão crescendo, eles vão ser pais futuramente. Porque daqui 20 anos, esses pais vão ter um novo ao redor dessa escola, vão ser mais conscientes, né? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação de pensar no hoje, só no hoje, tem que pensar no futuro. Exatamente. E isso é uma coisa que, quando a gente pensa, por exemplo, discutir feminismo e discutir racismo, né? O movimento negro demorou e demora ainda assim, demorou tanto tempo para conseguir se organizar e se mostrar importante. Está conseguindo se demonstrar agora. A gente está discutindo racismo, acho que como nunca se discutiu tanto, mas assim, não é uma coisa nova, eles estão discutindo sempre, desde 1500, 1500 e pouco, quando chegaram aqui. O primeiro negro chegou aqui e resistiu. Então, assim, isso não é novo, né? Mas a gente está discutindo muito agora, mas o movimento negro precisou de um tempo para mostrar que racismo existia. Então, assim, é uma coisa louca, né? Então, assim, ok, o racismo existe. Agora a gente tem que mostrar para o branco que ele é racista, porque nós, brancos, não queremos aceitar que o racismo é um sistema que beneficia a mim. Agora, a gente também precisa mostrar para o homem, para o heterossexual, que, olha, você é privilegiado, você tem acesso a determinados locais, ao seu emprego, você tem acesso, você tem permissões dentro da sociedade que eu não tenho. Então, você pôde namorar na sua escola e eu não sei o que é isso, entendeu? O seu relacionamento na rua é bem visto, o meu não é. Então, você precisa entender que você conseguiu viver a sua experiência, talvez de adolescência, que um jovem LGBT talvez não. Eu acredito que hoje os jovens LGBT vivem muito melhor do que eu, que viveram muito melhor do que há 30 anos atrás. Mas ainda muita coisa precisa ser dita, muita coisa precisa ser feita, e ao mesmo tempo muito também precisa ser dito para esses jovens LGBTs, que eles também não podem acreditar e achar que essas coisas surgiram do nada, porque houve muita luta, muita gente apanhou, muita gente morreu, muita gente foi presa, seja em Stonewall, ou seja aqui no... Exatamente, ou seja aqui numa parada gay aqui em São Paulo, ou seja as drag queens que estão nas boates fazendo show hoje, mas que já levaram muito coió da polícia. Sim, é importante falar sobre isso. Eu tenho uma ideia que a partir de uma união que a gente transforma a sociedade, seja qualquer pauta. Eu entendo hoje que o racismo hoje está sendo mais visto porque o racismo, a gente falar sobre racismo não é só o negro que está lutando. Branco estão sendo antirracista, sabe? O branco está falando sobre racismo, sabe? É importante, assim, não é questão de tirar a voz, assim. Eu acho que é importante a gente unir e falar, eu sou privilegiado, como você falou, sou privilegiado, sou branco, mas tem um negro sofrendo opressão. E eu tenho que ter uma empatia. Eu acho que hoje a empatia é fundamental. Eu acho que quem fala muito de empatia é o Eduardo Moreira sobre a questão econômica do país, né? O rico tem que ter empatia com os pobres, né? Empático com o pobre. Ele é um cara rico, ele tem empatia com os pobres. É importante, cara. Eu acho que eu posso ser um privilegiado branco, eu posso falar sobre a questão do feminismo. Pra você ter ideia. Que foi na nossa direita, né? A gente olha assim, não vou generalizar, mas quando a gente olha, sei lá, a direita da Alemanha, alguma parcela, assim, a direita inglesa, ela é muito mais empática com os pobres nesses países do que a nossa direita. A nossa elite é uma coisa, assim, terrível. Sim. Tem eu sou muito fã de um político, assim, assim, pensar em um político eu sou muito fã, que é o Sánchez da Espanha. Ele é o cara que pensa em unir todos os polos, assim. Ele é um cara socialista, ele fala que é um cara socialista, mas ele fala na questão, você ser de direita, tudo bem, vamos trabalhar junto para mudar a sociedade, a gente lutar contra a discriminação. E olha que ele é um homem e fala muito de feminismo, ele não tira a fala do feminismo, da mulher, né? Porém que ele fala, eu sou privilegiado, ele fala muito isso, eu sou privilegiado, sou homem e tal, mulheres precisam de mais espaço na política.
ter mais espaço da questão de trabalho. Ainda mais se a gente pensar que a mulher hoje ganha menos trabalhando, mesmo cargo horário, trabalhando no mesmo local, né? Mesmo cargo dentro de uma empresa. E para mostrar que existe essa desigualdade em vários ramos da sociedade. A gente tem muita coisa para falar dentro do ambiente escolar, né? E, infelizmente, ainda a gente está muito no começo e gateando. Por isso que eu acho que políticas públicas aceleram esse processo. Ataíde, puxando já para o final, porque já está acabando ao mesmo tempo, eu queria que você falasse a respeito disso, né? Já começou a falar, né? De que a gente não precisa ser LGBT+, a gente não precisa ser lésbica, bissexual, gay, transexual, ou estar dentro, intersexual, assexual, para participar dessa luta, para interagir, para discutir, para aprender sobre isso, né? Muita gente reclama assim, nossa, mas todo dia muda a sigla, LGBT, GLS, LGBTIA+, e agora LGBTI+. Tudo bem, você pode até criticar, mas você sabe o que é a sigla, você não sabe, então por que a gente não pode aprender? Então, eu queria que você falasse, assim, mais para a gente finalizar mesmo, a importância dessa luta ser uma luta de todos. Sim, inclusive na escola. Sim, eu entendo que a participação política é fundamental. A participação política não é só na questão eleitoral, né? Você está na rua, você na internet. A nossa live hoje é uma interação política, a gente está falando sobre políticas. Então, em todos os momentos, você com a família falando, seu tio está falando atos homofóbicos ou transfóbicos, você falando é um ato político. Então, a participação política da sociedade é importante, né? Então, a escola também não está fora disso. Então, a gente tem que falar de política, entender de política. Nós estamos perto de uma eleição, a gente tem que olhar quem são as pessoas que nos representam, né? Que falar, quem tem as nossas ideias. Eu acho que é importante. Por isso que hoje o Resista tem uma bancada que tem várias pautas que a gente vai lutar, né? Além dessas pautas, a gente tem uma questão econômica fora do município de São Paulo. A gente pensa em falar sobre feminismo, sobre racismo, sobre homofobia, que é importante para a sociedade hoje, sabe? A gente tem que falar e não ter medo, sabe? Eu acho que tirar esse medo de alguém falar alguma coisa. Porque as pessoas vão falar. Eu mesmo, chegar na rua, vou falar isso, vai ter um momento ou outro que a pessoa vai falar mal de mim, alguma coisa. Isso é normal, porque a gente está no processo, né? A gente não pode ter mil maravilhas de uma vez. Dar cara a tapa não é fácil, né? Aliás, nunca é fácil. Mas às vezes é necessário, né? Sim, e acho que em alguns casos, né? No meu caso, é uma questão de sobrevivência até. Claro, eu ainda dentro desse sistema, eu ainda estou também num patamar de privilégio, né? Dentro da sigla, eu sou o mais privilegiado. Mas ainda assim eu preciso lutar pelos outros da sigla e também pelas questões que eu posso sofrer, e os meus alunos podem sofrer, e as outras pessoas também. Tá? Sim, importante. Ataíde, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela conversa, mesmo por ter aceitado. Eu fico muito, muito agradecido e espero que a gente possa bater outros papos aí relacionados à história, ou mesmo essas questões. Agradeço mesmo. Não, muito obrigado. E eu aceito sim fazer até uma futura live, talvez outros meses seguintes, que eu acho que o papo tem que ser falado mais de uma vez. Então, obrigado por ter essa oportunidade. Uma hora é pouco para falar. Meio pouco. Então, muito obrigado e obrigado para todo mundo que assistiu e agradeço muito a presença de todo mundo. Obrigado, pessoal, que assistiu também. Esse vídeo vai para o IGTV, então quem não conseguiu assistir agora consegue ver depois. Acho que eu vou colocar ele também no YouTube. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.